Parte 2. Minha esposa penhorou a aliança de casamento para pagar uma viagem de diversão com as amigas, mas ao voltar encontrou a casa semi-vazia. Foi então que a conversa começou a sair do controle. Júlia disse que não achava que precisava da minha permissão para tomar decisões sobre seus pertences e me acusou de ser controlador. Disse que o anel era dela, não meu, e que eu estava agindo como se a possuísse só porque eu o havia feito. Essa acusação me doeu. Nunca me considerei uma pessoa controladora e não acho que era isso que eu estava fazendo. Tentei explicar que não se tratava de controle, mas de respeito e comunicação. Disse a ela que se os papéis estivessem invertidos, eu nunca venderia ou penhoraria algo tão importante para ela sem discutir primeiro. Perguntei como ela se sentiria se eu fizesse o mesmo com algo que fosse significativo para ela. Sua resposta foi fria. Se você está tão apegado a uma peça de joalheria, talvez devesse repensar o que realmente significa o casamento. Não soube nem o que responder. Senti que ela não se importava com nada do que eu estava dizendo e que só queria fazer tudo girar em torno dela. Naquele momento, percebi que não iríamos chegar a lugar nenhum. Ela não estava disposta a ver as coisas da minha perspectiva e eu não conseguia fazê-la entender o quanto ela havia me machucado. A discussão terminou com ela indo para o quarto e eu ficando na sala. Na manhã seguinte, as coisas estavam tensas. Júlia mal falou comigo e saiu para o trabalho depois de dizer algumas poucas palavras. Mais tarde naquele dia, enviei uma mensagem perguntando se poderíamos retomar a conversa e tentar chegar a algum tipo de resolução. Sua resposta foi categórica. Não há nada para retomar. Já fiz meus planos e não vou cancelá-los só porque você está chateado. Era isso. Júlia seguia em frente com a viagem e não havia nada que eu pudesse dizer para mudar sua decisão. Passei os dias seguintes tentando me concentrar no trabalho, mas era difícil. Cada vez que pensava na situação, sentia uma mistura de raiva e tristeza. Comecei a me perguntar se isso era algo mais do que apenas o anel ou a viagem. Era um sinal de um problema mais profundo em nosso relacionamento? Estávamos nos distanciando sem perceber? Uma noite, após outro jantar desconfortável e silencioso, decidi investigar um pouco mais sobre os detalhes da viagem. Júlia havia mencionado que se hospedaria em um resort, mas não me deu muita informação. Algo em tudo isso não se encaixava, então comecei a investigar. Sabia que uma de suas melhores amigas, Amanda, havia planejado a viagem, então verifiquei as redes sociais dela em busca de publicações a respeito. Efetivamente, havia fotos e comentários animados sobre a viagem das garotas. Foi então que notei algo estranho em uma das publicações. Amanda mencionou que seu novo namorado havia coberto parte dos custos da viagem para ela. Júlia não havia mencionado nada sobre isso, mas me fez pensar. Sua decisão de penhorar o anel foi simplesmente para seguir o que sua amiga estava fazendo? Quanto mais eu pensava, mais sentido fazia. Júlia sempre foi próxima de Amanda e parecia admirar seu estilo de vida. Não me surpreenderia se ela se sentisse pressionada a igualar isso, mesmo que significasse tomar decisões questionáveis. Além disso, não conseguia me livrar da sensação de que Júlia não estava sendo completamente honesta comigo. A forma como ela ignorou minhas preocupações, a falta de transparência sobre a viagem e sua recusa em considerar minha perspectiva eram sinais de alarme. Neste ponto, nem sei como abordá-la quando ela voltar da viagem. Uma parte de mim quer esperar para ver se ela percebe que está errada e se desculpa, mas outra parte sente que preciso estabelecer um limite e deixar claro que esse comportamento não é aceitável. Estou tentando entender como seguir em frente a partir daqui. Devo sugerir terapia de casal? Devo dar um ultimato? Ou preciso considerar